classes. E cada grupo vai estar com um professor. Nós te pedimos, ó Deus, abençoa cada professor. Toma o coração e a mente desses professores em tuas santas mãos. E transmite aos alunos, cada um, do menorzinho do berçário, Senhor, ao mais idoso, Senhor, transfere a mensagem do coração e da mente do professor, a tua mensagem ao coração de cada aluno, Senhor. Que voltemos para casa, Senhor, com famílias mais fortes, fortificadas na Tua Palavra, com casamentos mais firmados na Tua Palavra, Senhor, com vidas mais firmadas na Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, com pecadores mais convictos dos seus pecados e da necessidade de se aproximarem do Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós te pedimos humildemente. Amém. Amém. Meus irmãos, apenas 2 pequenos avisos. O primeiro aviso é que nós não vamos ter avisos. Os avisos dos departamentos vão ser colocados no grupo da igreja. E quando terminarmos a nossa sala aqui, com o pastor Timóteo e as outras também, nós vamos aguardar um instante aqui, que as crianças vão voltar para um momento especial de culminância desse programa que eles fizeram e desenvolveram agora nesse mês de outubro, mês da Reforma Protestante, tá ok? Então, quando a gente terminar a aula do pastor, alguns segundos, minutos, as crianças retomam aqui para a gente finalizar. Os jovens e adolescentes também podem ir para suas classes. Os adolescentes vão ficar aqui por conta do Enem, tá? E os jovens vão para a classe lá. Isso, os adolescentes, só para explicar, domingo passado e neste domingo está acontecendo o Enem, então alguns adolescentes estão fazendo o Enem e o restante fica aqui conosco na classe dos adultos. Irmãos, nós vamos abrir as Escrituras, lá em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. É um texto bastante conhecido. Creio que até alguns irmãos conhecem ele de cor. 1 Coríntios 10, 31. Vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse momento precioso que temos, ó Deus, em que vamos aprender e relembrar aspectos tão importantes que o Senhor nos ensina em Tua palavra. E tão esquecidos na história durante muito tempo. E nós te rendemos graças, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor levantou servos fiéis que com intrepidez se levantaram contra equívocos, ó Pai, contra o desvio da Tua palavra e, como estudaremos hoje, o desvio, Pai, da glória que deve ser dada somente a Ti. Ó Deus, muito obrigado, Pai, e pedimos que o Senhor nos auxilie nesta manhã, no nosso dia a dia, para que possamos viver para a glória do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu já adianto que a nossa aula ela tem um tempo hoje reduzido, o presbítero Marcos mencionou,
Mas não é tão reduzido. Cerca de 30 minutos, 35 minutos nós adiantaremos e daremos o conteúdo. Depois eu vou passar para a igreja os slides e mais um pouco de material por conta de alguns aspectos que nós não vamos mencionar de modo completo, como mencionamos no Solos Cristos, gastamos 2 domingos, tá bom? Então, nós iniciamos com esse texto, que não é uma exposição desse texto, é uma... Deixa eu ver se... Pronto. É um ponto de partida. E quando falamos de todos os solas que a Reforma Protestante resgata, nós culminamos nesse que, de fato, é como todos os outros solas apontam, a glória que deve ser dada somente ao Senhor. E o texto de Paulo aqui é apenas um dos textos bíblicos que nós vamos ver também, que fala sobre a glória que deve ser dada somente a Deus. Qual é a primeira menção do solo Deo Glória nas Escrituras? Alguém tem noção? Primeira menção de glória nas Escrituras. Alguém tem noção? Detalhe. A primeira menção da palavra, do aspecto de glória, não é ligada à pessoa de Deus. É uma menção em uma ocasião e está em Gênesis. Alguém imagina alguém que teve uma expressão de glória em Gênesis? Personagem? Isso mesmo, José do Egito. José do Egito, quando ele manda chamar o seu pai, ele fala lá em Gênesis 45, para que eles contemplem a glória do governo dele. Por aqui você já começa a ter uma noção do aspecto do que significa glória. A gente vai desenvolver isso mostrando alguns aspectos nas Escrituras. Como ponto de partida, eu coloco aqui 3 aspectos fundamentais sobre a glória de Deus. Primeiro deles é que Deus tem em si toda a glória. Deus não depende de ninguém para ser glorioso. Deus não precisou criar o homem para que o homem o glorificasse, como se o louvor humano, o louvor da criação, fosse ascender o Senhor em um pedestal de glória. Não, obviamente não. Deus tem em si, Ele é glorioso em si mesmo. Ele é suficiente em si, Ele tem todos os aspectos de perfeição em si, e Ele tem glória antes mesmo da criação do mundo. Cristo fala sobre isso, eu já puxando um aspecto mais da frente do nosso estudo. Cristo, quando, lá em João 17, faz a oração sacerdotal, fala da glória que Ele tinha junto do Pai antes que houvesse mundo. Então perceba, Deus é glorioso em si, antes mesmo da criação. Então Deus tem em si mesmo toda a glória. Segundo aspecto, Deus manifesta a sua glória em toda a sua criação. E aqui, quando eu menciono toda a criação, não é somente a criação que chamamos inanimada, mas já incluindo também o homem. Deus manifesta a sua glória através da sua criação. E isso é claro nas Escrituras. A Bíblia fala, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E aí eu vou lá para Romanos 1, que vai tocar no Salmo 19 e vai mencionar aspectos gloriosos do Senhor. Porque diz, lá em Romanos 1 fala que a criação, ela manifesta o eterno poder de Deus e a sua própria divindade, sendo vistos claramente por meio das coisas que foram criadas. Então, esses aspectos de poder de Deus, ele está associado à glória de Deus. Nós vamos ver logo mais. Terceiro aspecto que é importante como pressuposto a respeito da glória de Deus é que toda a criação visa a glória de Deus. Perceba que, eu vou usar esse termo, há um ciclo aí. Deus tem em si toda a glória, Ele manifesta a sua glória por meio das coisas que foram criadas, e a criação ela visa a glória de Deus, porque ela manifesta a glória de Deus, ela não tem glória em si, ela não manifesta como um fim em si mesma, e aí entra o aspecto da idolatria, quando a criação busca nela mesma a própria glória, e não
aponta para a glória daquele que tem em si toda a glória. Toda a glória deriva da glória de Deus. Dito isso, eu trago aqui alguns aspectos, e aí eu vou citar, se você está anotando, outros pontos do nosso catecismo maior, como ele aborda a glória de Deus. Primeiro, pergunta 12, na sua resposta, ele cita, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece. Falando da predestinação. Deus predestinou tudo o que acontece para a sua própria glória. Pergunta 18 também na resposta diz, as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Também reafirmando esse ponto. Pergunta 19, eu não coloquei aqui. Tem a pergunta, se você está anotando, pergunta 19, pergunta 45, pergunta 56 e pergunta 112 do Catecismo Maior de Westminster. Para aqueles que não sabem, a Igreja Presbiteriana adota como símbolo de fé, como expressão do conhecimento da nossa fé, da nossa doutrina em relação às Escrituras, os Catecismos Maior de Westminster, Catecismo Menor de Westminster e a Confissão de Fé de Westminster. E a pergunta 19 diz assim, Deus, pela sua providência, permitiu que alguns dos anjos, voluntária e irremediavelmente, caíssem em pecado e perdição, limitando e ordenando isso, como todos os pecados deles, para a sua própria glória. Isso é duro para alguns ramos de igrejas protestantes, de pensar que até a queda de anjos foi permitida por Deus para a glória de Deus. Vasos de ira para a glória de Deus. Onde é que tem isso na Bíblia? Um de cada vez. Romanos 9. Romanos 9 fala exatamente desse aspecto aqui. Que Deus suporta vasos de ira. Deus quer... Vale a pena abrir Romanos 9. Olha o que diz, versículo 22. Deixa eu ler o 21 também. Ou não tem direito o oleiro sobre a mesma massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aqui é uma pergunta retórica que espera uma resposta sim. O oleiro tem direito de escolher o vaso, se ele vai criar um vaso para a honra e outro para a desonra. Ele tem direito, ele é o dono do barro. E aí ele diz, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. E aí ele vai dizer, os quais somos nós. Isso vai mostrando que Deus quis dar a conhecer um dos aspectos, eu vou destacar este, o seu poder. Uma das facetas do propósito de Deus a respeito de anjos caídos, de homens caídos, está, Deus deu a conhecer o seu poder. Por que eu estou destacando o poder? É porque há algumas associações nas Escrituras a respeito da glória de Deus. Quando a palavra de Deus fala sobre a glória de Deus, comumente nas Escrituras está associado a algum atributo de Deus, ou alguma ação da parte de Deus, algum aspecto do ser de Deus. A glória de Deus normalmente está associada, e não há só um, há vários. Poder de Deus é um deles. Um pouco antes disso, a palavra glória, principalmente no Antigo Testamento, a ideia desta palavra é a ideia de peso, dificuldade, honra, algo difícil, ou riqueza, coisa valiosa, pesada. Então, esta é a ideia, vou chamar assim, crua da palavra. E ela é traduzida por glória ou honra, normalmente, no Antigo Testamento.
E eu trago aqui alguns aspectos de associações dessa palavra. Olha a lista, nós não vamos ler todos esses textos, você em casa vai poder pegar cada um deles e perceber que o texto fala honra e majestade, honra e beleza, glória e majestade, glória e beleza, glória e grandeza, glória e poder ou força, que é a mesma palavra, glória e louvor, glória e alegria, mais glória e virtudes, glória e majestade, já mencionei, glória e riqueza, glória e honra, glória e prodígios, e aí eu aponto glória e verdade também. Então você vai perceber que a palavra glória, ela comumente está associada a algum aspecto do ser de Deus. Não, ela por vezes está sozinha, mostrando a palavra sozinha, mas ela normalmente, mesmo quando sozinha, normalmente está associada a algum aspecto específico do ser de Deus. Seja a sua bondade, seja a sua justiça, seja a sua revelação do seu ser de modo mais completo, ou com mais de uma dessas facetas. Por exemplo, Apocalipse 5:13 fala de louvor, honra, poder e glória associados. Além disso, você vai perceber também a pessoa de Cristo. Ficou um pouquinho pequeno aí, mas você vai perceber que Hebreus 1:3 fala de Cristo como sendo o resplendor da glória do Pai. E aí você vai lembrar lá de Colossenses, quando fala que Ele é a imagem do Deus invisível, como aquele que, por meio de quem nós podemos vislumbrar. E aí no caso da vinda de Cristo e da sua segunda vinda, fisicamente. Os discípulos falam, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Cristo a pessoa, eu vou usar esse termo, é a pessoa da Trindade, responsável pela manifestação visível do ser de Deus. E aqui o autor aos Hebreus vai falar que Ele é o resplendor da glória do Pai. Vai colocar também que Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então tem propósito. E aqui você já lembra de 1 Coríntios 10:31. Fazei tudo para a glória de Deus. Lucas 24:26 fala que Cristo padeceu e entrou na sua glória, glória que lhe pertence. Lembre desse aspecto, porque nós estamos mostrando de um Deus que tem glória em si mesmo. A gente até canta, às vezes, alguns aspectos de glorificar ao Senhor, mas é no sentido de dar a glória a Ele e não de acrescentar algo que Ele já tem em si. Lembre desse aspecto. Glorificar ao Senhor não é acrescentar algo a Ele ou título a Ele, mas é atribuir ou louvar pela glória que Ele já tem. Romanos 6 vai falar que Cristo foi ressurreto dentre os mortos pela glória do Pai. Obviamente, pela glória do Pai, você percebe que, apesar do termo estar sozinho, ele aponta para aspecto de poder, aspecto de soberania, aspecto de majestade. Mas ele fala, Cristo foi ressurreto dos mortos pela glória do Pai. Colossenses 1:27 fala que Cristo é a esperança da glória. Lembre que aqui também aponta para o último dia. E Tiago 2:1 fala que Jesus Cristo é o Senhor da glória. Irmãos, quando olhamos para esses aspectos aqui, não tem como a gente não citar e não debater como os testemunhas de Jeová, ou as testemunhas de Jeová, abordam a pessoa de Cristo. Porque se a Bíblia mostra Deus como ser que tem glória em si mesmo, como o único que tem glória em si mesmo, como aquele que não divide a sua glória com ninguém, você vai ver o Novo Testamento apontando claramente para Cristo como aquele que tem glória em si mesmo,
como aquele que é digno de glória e como aquele que é o Senhor da glória. Aí você já puxa os solos cristos. Porque se as Escrituras mostram, Deus não divide sua glória com ninguém. Deus como o Senhor da glória. E a Bíblia mostra no progresso da revelação, Cristo como sendo o próprio Deus, como o Senhor da glória. Ele é digno de nossa glória, de nossa honra, de nosso louvor. Eu trago agora alguns eventos importantes nas Escrituras a respeito da glória. Tem mais eventos importantes, são destaques com motivos específicos. Talvez o primeiro mais marcante tenha sido esse de Moisés, quando ele pede para ver a glória de Deus. Lá em Êxodo 33, 18. Vamos ler esse texto? Êxodo 33, 18. Diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Nós não vamos estudar esse texto que gera bastante curiosidade mesmo, e desejo de conhecer mais um pouco sobre esses aspectos. Mas perceba que glória, quando Moisés pede para ver a glória, a resposta do Senhor sobre a glória vem ligada a alguns atributos. Quais são os atributos que vocês enxergam sem olhar para o texto? Bondade. Que mais? Misericórdia. Aspectos do ser de Deus que manifestam glória. E aí, vamos andar. Segundo texto, nós não vamos ler os outros textos, são textos mais clássicos que eu vou citar, os irmãos vão se lembrar. A glória no tabernáculo. Os irmãos devem se lembrar que quando o tabernáculo é consagrado ao Senhor, o tabernáculo se enche de fumaça. Uma nuvem cobre o tabernáculo. Quando o templo é consagrado por Salomão, acontece o quê? A mesma coisa. A casa se enche de fumaça. A visão de Isaías no templo, como que é que tinha na visão de Isaías? Vocês lembram? A casa se encheu de quê? Pode falar. Eu vi sussurros nos lábios aí, podem falar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto, sobre o trono. Esse texto clássico que nós conhecemos, dos serafins, a casa estava cheia de fumaça. Na ascensão de Cristo, Cristo é assunto aos céus e ele é coberto de quê? Nuvens. Na volta ele virá como? Nuvens. Há um aspecto didático de fumaça e nuvem simbolizando glória. Há esse aspecto didático de simbolizar glória. Ele é glorioso. Dito isso, pegue todo esse compêndio. Há algumas tentativas de definição sobre o que é a glória de Deus. O que é a glória de Deus segundo as Escrituras? Eu trouxe só algumas definições. Está um tanto pequeno que aqui atrás eu consigo ler. A primeira delas é de um pastor
presbiteriano americano, Philip Ryken, ele diz assim: a glória de Deus é a sua reputação, é a sua honra, a grandeza do seu caráter, a soma total de todas as suas perfeições divinas. É a soma total de todas as suas perfeições divinas. A outra que eu trouxe é a do Joel Bick, que ele disse assim: a glória de Deus é a beleza de suas perfeições multiformes, bem como o esplendor admirável que emana dessas perfeições. A outra que eu trouxe foi a do Charles Hodge, que ele disse assim: que a glória de Deus é o propósito ao qual estão subordinadas a promoção da santidade, a produção da felicidade e todos os demais propósitos, que sendo, portanto, manifestação pessoal de Deus, a revelação de sua infinita perfeição, sendo o maior bem concebível ou possível, a glória de Deus é o alvo último de todas as suas obras da criação, providência e redenção. Há outras definições que eu tenho aqui. Por exemplo, a glória de Deus é a manifestação da perfeição de todos os seus atributos. A ideia que a boa parte dos teólogos tem para definir a glória de Deus é essa ligação com seus atributos. Há uma perfeição nesses múltiplos atributos de Deus, que quando eles são manifestos, você contempla, eu vou dizer assim, de modo até minúsculo por causa do nosso pecado, mas maiúsculo também comparado ao nosso pecado, um tanto da beleza, da grandeza desse Deus, em cada um dos seus aspectos, quando ele manifesta de modo glorioso. Por exemplo, nas bodas de Caná, Cristo mostrou a sua glória. E sabe qual é um aspecto interessante e importante para entender? É que muitas pessoas que estavam naquele casamento não viram a glória de Cristo. Sabe o que isso ensina? É que nem sempre a glória de Deus, quando manifesta, é visível a olho nu. Você vai ver, por exemplo, o povo no deserto, vendo a manifestação da glória de Deus. E Moisés fala, olha, Moisés menciona sobre a glória de Deus que seria vista. Mas a palavra de Deus fala que depois Deus destruiu os que não creram. Eles estavam lá, viram sinais portentosos, absurdos da parte de Deus, mas eles não conseguiram contemplar com fé a glória de Deus. Cegos por conta do seu pecado. Eu trago agora alguns contrastes. O primeiro deles, em relação ao contrastes, talvez não seja a melhor palavra, é a ligação dos solas com o soli deo gloria. O primeiro deles, eu trago da nossa confissão de fé, no primeiro capítulo sobre as Escrituras, no 6º parágrafo, diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Observe, se antes da reforma as Escrituras eram encobertas, as pessoas não tinham acesso às Escrituras, se as Escrituras não podem ser vistas como o ponto central a respeito do que Deus requer do homem, do dever que Deus requer do homem, o que vai acontecer naturalmente é que Deus não vai ser glorificado como deveria ser. Por quê? Porque está nas Escrituras, vou repetir aqui agora, todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação do homem, para a fé e vida do homem, estão nas Escrituras. Se nós derrubarmos o sola Escritura, naturalmente derrubamos sola deo gloria.
nós não vamos saber. Exemplo bem simples. Como nós nos portamos no culto ao Senhor? Como é a adoração a Deus? Como é que eu posso louvar se eu não conheço? Vós adorais o que não conheceis. Cristo fala, precisa de fato haver relacionamento com Deus. Para haver relacionamento com Deus, eu preciso conhecer a vontade dEle, preciso conhecer as Escrituras. Se eu quebrar o solo da Escritura, naturalmente, eu quebro o solo e dou glória. Não glorificarei a Ele como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser glorificado. Sola fide. Se você tem obras no centro da salvação, nós conhecemos o texto de cor. Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. E isso não vem? É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O aspecto de sola gratia e sola fide também concatenado aí neste versículo. Se é por obras, se não é pela fé, o próprio texto diz, alguém vai se gloriar se for por obras. Um aspecto difícil de entender também no meio evangélico, ele não divide em relação à fé, nós cremos no mesmo Deus, no mesmo Cristo, nas mesmas Escrituras, mas há uma interpretação equivocada sobre a salvação, ligada à fé e graça no meio evangélico, pensando que há uma possibilidade de salvação, e aí Deus escolhe aqueles que viu que ia crer. Deus viu que fulano, ciclano, beltrano, eu, você, queríamos crer, e aí nos escolheu, e a gente teria então livre-arbítrio. Esses aspectos, irmãos, de alguma forma, diminuem a glória da salvação que pertence somente a Deus. A salvação pertence ao Senhor, Ele dá a quem quer. Ele salva quem Ele quer. Nós mencionamos há alguns domingos exemplos, acho que foi domingo passado, exemplo de Paulo e de Manassés. São, para mim, os dois exemplos mais claros nas Escrituras de Deus salvando quem não queria ser salvo. Porque Deus salva pecadores que naturalmente não querem ser salvos. Esta é a realidade. Paulo não estava a caminho de Damasco buscando a Cristo, para amar Cristo, ou com sede de Cristo, querendo conhecer mais a Cristo. Paulo estava lá odiando a Cristo e os cristãos. E Deus interrompe a sua jornada. Manassés, do mesmo jeito, fez derramar muitíssimo sangue inocente em Israel. Era terrível, agoreiro, adivinhava pelas nuvens. E queimou seu filho como oferta a Moloque. E aí Deus pega e leva ele para o cativeiro com ganchos no nariz. E o texto mostra que esse foi o trato de Deus para salvar Manassés. Então, pensar em uma salvação que não é somente pela fé, e a reforma resgata isso, porque no catolicismo é fé mais obras. Obras de quem? Sua, de Maria, dos santos, e aí tem aquela mistura que nós já vimos quando falamos de solos cristos. Mas não, é somente pela fé, e uma fé que é dada pelo Senhor. Se não for assim, Soli Deo Glória está comprometido. Sola Gratia. Eu vou ler um trecho do Steve Lawson, que diz assim: é por isso que as nossas igrejas têm desesperada necessidade das doutrinas da graça. Assim, olha, nós precisamos das doutrinas da graça intensamente. Estas dão glória unicamente a Deus. Elas definem a salvação como sendo toda ela de Deus. Quando a salvação é captada corretamente dessa maneira, então, e só então, Deus recebe toda a glória por realizá-la. Somente sola gratia produz Soli Deo Glória. Não tem outro caminho. Se você não pensa na salvação pela graça, você retira a glória que pertence somente a Deus. Solos Cristos, o último dos 4 solas comparados com o 5º.
Se Cristo é insuficiente, se sua obra de perdão e redenção utiliza a obra de Maria e de outros santos, a glória dele é dividida. A Igreja Católica, mencionamos no último domingo, ela recuou nos termos corredentora e medianeira. Não podemos usar corredentora e medianeira. Mas utiliza-se intercessão. Continua utilizando mãe da igreja, mãe da fé, mãe da graça, mãe dos fiéis. Então, a glória do Deus que salva somente por meio de Cristo, não tem outro nome dado entre os homens. Ela é dividida, ela é facetada. Não, mas a gente põe Cristo no pedestal maior. Os outros estão no pedestal menor. É como se tirasse um pedaço de Cristo e dividisse pedestais menores, para dividir a glória que pertence somente a Cristo, como sendo o próprio Deus. Deixa eu dar agora alguns aspectos de como estes pontos a respeito da glória de Deus impactaram personagens na época da Reforma. Eu trago primeiro Lutero. Há uma expressão conhecida a respeito dos sapateiros, os irmãos devem conhecer, mas eu trago outra. Do sapateiro, alguém chega para Lutero e pergunta: olha, eu quero servir a Deus. E aí a resposta natural era: venha ser um monge, venha dedicar sua vida em exercícios contemplativos, venha servir a Deus, largue a sua sapataria. Essa seria a resposta natural de um padre. Mas a resposta foi: o que você faz? Você faz sapato? Faça o melhor sapato e venda por um preço justo. E assim você glorifica ao Senhor, assim você serve ao Senhor. Mas há uma outra que eu trouxe hoje sobre uma árvore. Quando perguntaram a Lutero o que Lutero faria se soubesse que Cristo estava voltando no dia seguinte. O que é que você faria se Jesus fosse voltar amanhã? Onde você queria estar? Na igreja, lendo a Bíblia. Lutero respondeu: eu plantaria uma árvore. Em outras palavras, Deus se agrada de nossa atividade comum e fiel neste mundo. De tal modo que Lutero não achava que teria que estar em oração ou exercícios espirituais no momento da volta de Cristo para receber a bênção. Isso quem escreve assim é o Michael Horton. Ele fala: olha, não pense que a glória de Deus é vista só quando você lê a Bíblia. Quando você está varrendo a casa também, bem varrido. Quando você não joga para debaixo do tapete. Quando você faz com disposição e alegria. Quando você lava um prato. Quando você está lá no seu trabalho, fazendo seu trabalho honesto. A glória de Deus é vista na vida dos crentes quando ele faz a atividade comum. Isso é só lhe deu glória. Plantar uma árvore. Arrancar também. Por vezes, você arranca, faz a madeira, faz móveis belos. Isso porque pode haver um achar que arrancar, não pode arrancar, vai desmatar. Você pode usar a criação com responsabilidade. Deus criou para isso mesmo. Segundo exemplo, é um exemplo, talvez um dos mais conhecidos quando falamos do Soli Deo Gloria, é o Bach. Sebastian Bach, músico. A maioria certamente já ouviu alguma música dele, normalmente em casamento, em alguma festa mais clássica. Mas o mesmo autor que eu mencionei, Philip Ryken, ele fala assim: Bach é famoso por assinar suas obras com as letras SDG, que é Soli Deo Gloria. É a abreviatura de glória somente a Deus. Esse foi um ato piedoso. No entanto, o importante não eram as letras que Bach adicionava à sua música, mas as próprias notas, que eram testemunho de sua fé em Deus. Da mesma forma, todo artista cujos talentos estão sob o senhorio de Cristo produzirá arte para a glória de Deus.
Então, é o aspecto de que, mesmo coisas que parecem não glorificar a Deus, por quê? Porque há um pensamento, até no meio evangélico, de que só dá glória a Deus se tiver o nome Deus. Aí, na música, eu gosto de dar esse exemplo. Ah, não, só pode ouvir a música se tiver o nome Deus ou Jesus na música. E aí, na hora dos parabéns, você canta, parabéns para você. E não tem o nome Deus nem Jesus no parabéns para você. A questão é, há beleza e reflexo na glória de Deus nas coisas que são feitas por homens, pecadores caídos. Há ainda assim algum reflexozinho, porque o homem é a imagem de Deus. E não havendo contradição, nem afronta à verdade de Deus, é possível você desfrutar. Eu não sei, por exemplo, eu não sei quem projetou esse microfone, essa caixa de som. Pode ter sido um ateu. Quem projetou... olhe para esse gesso 3D aqui do lado direito. É belo. Então, não pense que a glória de Deus só é vista em versículos das Escrituras. Boa lembrança. A própria música foi criada pelos filhos de Caim. Pai dos instrumentos. Jubal, parece. Jubal, pai dos instrumentos. Alguém que não temia ao Senhor. O que nós, com o pensamento cristão fazemos, resgatado na reforma, é muitas vezes fazer assim. Sabe uma criança que está lá em algum lugar e acha, olha, achei essa pedra preciosa. Imagina uma criança que acha uma pepita de ouro, uma esmeralda, uma pedra preciosa. Aí você vê ela na mão, olha o rio, eu vou brincar ali. Jogar essa pedra para ver quantas vezes ela pula. O que é que o adulto faz na hora? Não, meu filho, não faz isso não. Isso aqui tem outro uso. Isso aqui é valioso. Às vezes os ímpios acham coisas valiosas e elas não usam para a glória de Deus. Elas usam... exemplo bem prático. Essa caixa de som que está aqui, deve ter milhares delas espalhadas pelo Brasil, algumas sendo usadas em boates, por exemplo, em festas que afrontam a glória de Deus. O que é que nós fazemos? Olha, esse uso está errado. Nós podemos usar para ouvir uma boa música em casa. Podemos usar aqui no culto. Então, esse aspecto que nós não podemos perder de vista, nós podemos glorificar a Deus, só lhe deu glória nas coisas mais simples e comuns que nós vivemos no nosso dia a dia. Outro exemplo que eu trouxe de Calvino, na visão que Calvino tinha do mundo, a glória de Deus é o sumo bem, é o bem supremo, é a glória de Deus. Calvino buscava fazer com que a glória de Deus fosse o alvo supremo e o fim último em tudo. Tudo aqui é como nós estamos mencionando, não é só na igreja, é em tudo que nós fazemos. E perseguiu esse sublime alvo com um inabalável comprometimento em sua estima, em parte alguma, a glória de Deus. Aí aqui é um outro aspecto que ele vai dizer, eu não vou ler todo, mas ele fala assim, em tudo você deve glorificar a Deus, persiga a glória de Deus em todos os aspectos da sua vida. Mas sabe onde a glória de Deus é vista de modo mais excelente e mais belo? Na redenção que Cristo faz. De sua obra de transformar o coração de um pecador. Dar salvação a pecadores que não merecem. E fazê-los participantes da sua glória. É onde mais a glória de Deus é vista. Eu vou citar alguns textos das Escrituras, e aí a gente já está caminhando para o fim. Só vou apenas citar alguns textos. Êxodo 23 é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim.
só lhe deu glória. O primeiro mandamento é: só lhe deu glória. Não adore outro Deus. Não dê glória a nenhum outro. E aí o segundo mandamento vai mostrar também aspectos de ações que também maculam isso. É quando você busca a glória em outros deuses. Você tem apego a bens materiais, a coisas materiais. E aí eu estou mencionando bens materiais, coisas materiais, porque o segundo mandamento fala de fazer imagens de escultura por causa do apego natural do homem por algo visível e palpável. Seja um ídolo, o formato de uma imagem de uma pessoa, seja um carro, seja dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e a mamão, ao dinheiro, a riquezas, disse Jesus. Outro texto, João 1,14. Vamos abrir esse texto? Ele fala da glória de Cristo. Mencionei esse texto lá no início. Vamos ler juntos? João 1,14. Todos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória. A glória de Cristo não é uma glória de mero reflexo como é a nossa. Como são as expressões de glória que nós, no último dia, inclusive, nós refletiremos a glória do Senhor, porque nós veremos como Ele é. Mas a glória de Cristo é a glória que pertence a Ele, porque Ele é Deus. Há outros textos que falam, Colossenses 3,17, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus e Pai. Apesar de não ter a expressão glória nesse texto, a ideia é essa, de você faz olhando para o Senhor. Você faz para a glória dEle. 2 Pedro 3,18, eu estou pulando, tá bom, irmãos? Alguns textos aí. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Porque Ele é Deus. A Ele seja a glória. Isaías 42,8, texto que eu citei também. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Olha que interessante. Quando estamos falando de reforma protestante, um dos aspectos que o protestantismo rompeu com o catolicismo foi exatamente a glória que era dada à imagem de escultura. E as escrituras deixam claro. Não dividirei a minha glória com imagens de escultura. Isaías 42,8 é o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 18, versículo 7, diz: o contra si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: eu sou sentada como rainha. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos. Morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Eu acho que eu peguei a referência errada, mas esse aqui é o texto, acho, da Grande Babilônia. Deixa eu dar só uma conferida rapidamente. Pronto, é por causa do anúncio, é o versículo 1. O versículo 1 fala da visão de um anjo que vem e ilumina a terra com a sua glória. E aí fala da queda da Grande Babilônia, e aí acontece esse veredito de juízo, que aponta para a volta do Senhor, que vem com glória julgar e condenar com a sua ira
a grande Babilônia. É isso mesmo. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. E aí, no início, ele fala da glória do Senhor aparecendo. O último texto que eu cito é 2 Coríntios 4. Esse é um texto bem importante. Versículos 3 a 6, olha o que ele diz. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, isso aqui lembra o aspecto que eu mencionei de o povo de Israel e o povo nas bodas de Caná. Alguns não viram a glória do Senhor. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Perceba, o evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, os ouvintes estão ali, os mesmos que estão ouvindo, mas o Deus desse século cega, e eles não enxergam a glória do Senhor. E ele diz, do Evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus? Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sabe por que é possível dar glória somente a Deus? O crente dar glória somente a Deus? Somente porque Deus abriu os seus olhos. Porque você consegue enxergar a glória de Deus na face de Cristo. E agora você consegue dar a glória a Ele, que somente a Ele é devida. Somente por isso. Eu encerro com 3 aspectos aí, diretos sobre a glória somente a Deus. O primeiro deles, nós já mencionamos no início, a criação existe, tudo para dar glória a Deus. Eu já mencionei isso em outra ocasião, até para as crianças, e falei assim, crianças, vocês sabem mais sobre Marte, sobre Saturno, sobre nebulosas, do que a maioria dos cientistas. Eles até hoje procuram o propósito. Eles não sabem qual é o propósito. Eles estudam, eles sabem como funcionam, mas não sabem para que servem. Os céus proclamam a glória de Deus. Nós conhecemos propósitos. Nós conhecemos mais sobre a grandeza de Deus. A glória de Deus é vista quando, olha, descobriu-se uma estrela há tantos milhões de anos-luz. Qual o tamanho de um Deus que mede os céus a palmos? Quem com concha de suas águas, ou de sua mão, mediu as águas do mar. Obviamente, isso é uma linguagem de acomodação, para nós percebermos, Deus é grande, é poderoso, e nisto nós podemos ver a sua glória, porque os céus proclamam a glória de Deus. Que aspectos da glória dele? Seu poder, sua criatividade, sua divindade, sua bondade. Segundo aspecto, glorifique a esse Deus, só lhe deu glória por meio do seu corpo. Olha o que diz 1 Coríntios 6, versículo 20. Vale a pena ler um pouquinho antes. Versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Santidade.
Soli Deo Glória fala aqui nesse texto, sabe sobre o quê? Fidelidade ao cônjuge. Pornografia. Irmãos, a luta que o nosso velho homem trava fala sobre glória de Deus. A vida de Cristo sendo vista em nós. Glorifique a Deus com o seu corpo. Tem um texto também, lá em Tessalonicenses, que fala sobre cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Isso aponta para a glória de Deus. Só lhe deu glória. E por último, só existe plena alegria quando nós glorificamos a Deus, quando vivemos para a glória de Deus. Há uma relação direta de plena felicidade, plena alegria com glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Santificação, honra, piedade. A plena alegria e satisfação está intimamente ligada a estes aspectos. Tem uma frase bastante conhecida do Agostinho de Hipona, que ele diz: fizeste-nos para ti, e a nossa alma anda inquieta enquanto não descansar em ti. Mas eu trago uma frase do John Owen, que disse assim: uma meditação constante sobre a glória de Cristo dará descanso e satisfação à nossa alma. Uma meditação constante sobre a glória de Cristo dará descanso e satisfação à nossa alma. Soli Deo Glória fala sobre voltar-se para Deus, dar glória a Ele, mas fala também sobre viver plenamente satisfeito, desfrutar de plena alegria. Primeira pergunta dos nossos catecismos fala: qual é o fim principal do homem? Se vocês saírem daqui com essa pergunta na memória, eu já vou estar satisfeito. Viu? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou alegrar-se nele para sempre, buscar nele a plena alegria. Então, a felicidade que o mundo busca tem relação direta com a glória de Deus. Isso foi resgatado pela graça do Senhor na reforma com o Soli Deo Glória. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a graça de conhecer mais o Senhor, de crescer no conhecimento da Tua palavra, de aprender mais do Senhor Jesus. E o Senhor nos dá a graça de crescer, de colocar em prática. O Senhor opera em nós o querer e o realizar. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos santifica. Ó Deus, e com isto em mãos, ó Deus, o nosso coração se alegra, porque podemos participar da vida do Senhor. Ó Pai, nós queremos te pedir que o Senhor não permita, Pai, que o nosso coração se aparte da Tua palavra. Não permitas que o nosso coração se afeiçoe, ó Deus, com as coisas que o mundo oferece, ou com as coisas que o Senhor mesmo nos oferece. E às vezes o nosso coração, como uma fábrica de ídolos, se apega e se esquece da glória ao Senhor, se esquece da comunhão com o Senhor, da vida do Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a olhar mais para a glória de Cristo. Certamente nossa alma sentirá plena satisfação quando nós glorificamos ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós temos agora as crianças, né? As crianças estão se preparando, então aguarde, as crianças vão entrar.
Eu lembro os irmãos que na nossa agenda nós temos 2 eventos. Deixa eu só abrir aqui. O primeiro deles, no dia 22, próximo sábado, é o nosso Congresso Unificado. Todas as sociedades internas, todos os membros, inclusive os que são catecúmenos, estão convocados para, no próximo sábado, pela manhã, às 9 horas, estarem conosco. E nós vamos ter a eleição de todos os departamentos da igreja, as sociedades vão se reunir. Então, será um momento administrativo, mas será também um momento de comunhão, em que nós vamos, logo após, ter um almoço, um momento junto com os irmãos, tá bom? Então, próximo sábado, às 9 da manhã, nós estaremos aqui no dia 22. Também, lembre na sua agenda, no dia 14 de dezembro, nós teremos culto ao Senhor, recepção de novos membros, ceia do Senhor, e logo após nós teremos uma confraternização de fim de ano aqui no nosso espaço de convivência ao lado. Alguém pode se perguntar, mas normalmente nas igrejas o momento de confraternização é mais no fim do ano. É justamente porque muitas famílias viajam e acabam perdendo esse momento de confraternização com a igreja inteira. Então, o nosso será no dia 14 de dezembro, então marque na sua agenda. Nós vamos cantar enquanto as crianças estão ali se preparando para entrar. E vamos cantar mais uma vez, de pé, o hino Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar,
Vamos aguardar as crianças. Irmão, só dando uma prévia, pedimos que você aguarde até o final. Eu sei que às vezes vai passar um pouquinho do tempo, mas as crianças prepararam o departamento infantil preparou um vídeo. Aí você aguarde com muito carinho, assista até o final. O tempo do vídeo é um curta-metragem, então você pode ficar um pouquinho ansioso em relação ao tempo, mas só hoje, aguarde mais um pouquinho. Então, vai ter a participação das crianças, e logo depois vai ter um vídeo que foi preparado com muito carinho, falando do que elas aprenderam em cada um dos 5 pontos da reforma do Solas. Então, tenha um pouquinho de paciência. Então, é só hoje. Então, aguarde toda a exibição do vídeo, tá bom? Irmãos, se você quiser se colocando mais à frente para visualizar melhor, esse é o tempo, tá bom? Se aí atrás você acha que não vai enxergar direito, então aqui na frente tem alguns espaços, tá bom?